Não saia desse vídeo, pois Deus quer falar contigo. Assista até o final. Depois de anos sem pregar, tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus no culto de jovens. Mas antes fique com esses louvores. Estou usando playback como minha banda e eu sendo o guitarrista dessa banda, deu certo. Para quem tiver curiosidade, estou usando uma pedaleira de guitarra simples, a Tank G da MVAV. Ela tem Bluetooth, então coloco o playback no celular e o celular joga para a pedaleira, que joga direto para a caixa de som sem precisar conectar nenhum cabo. Glórias a Deus. Eu sei que essa responsabilidade, as palmas são Toda a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. O coração já está ardendo de vontade de sentir na presença do Senhor. Um culto diferenciado, graças a Deus. Poucas as vezes eu senti a presença de Deus assim como eu senti hoje. Mesmo do meu jeitinho, quietinho, mas eu sinto a presença do Senhor. E isso é algo que é muito maravilhoso. Porque é onde Deus vê que aqui está sendo feita uma obra sincera. Aqui é onde Deus está vendo que a gente está abrindo o nosso coração para Ele e entregando o nosso melhor, que é o nosso culto racional a Deus. Glória a Deus. Amém? Glórias a Glória a Deus. Deus, meu Deus. Irmãos, eu vou estar, já que a gente está nesse, como é que eu posso dizer? Nesse momento de louvor, no culto de jovens, vou estar louvando mais um louvor para agradecer o nome do Senhor. Assim eu vou ler a palavra, entramos em oração e já vamos dar início à palavra. Amém, igreja? Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, salvo ficar sem É agora que Deus vai falar contigo, por favor. Não saia desse vídeo. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo:
minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sares e viva. Só até aqui, amém? Vamos estar fazendo um minutinho de oração, para que o Senhor venha estar enviando uma mensagem para os nossos corações, que o Senhor venha estar me usando conforme Ele quer, e que os irmãos possam estar recebendo uma palavra do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor Deus de glória, Senhor de misericórdia, estou aqui, Pai, me colocando como um servo humilde, Pai, diante da Tua presença, como o menor, Senhor, entre vós, Pai, aqui diante da Tua presença. Peço, Pai, que o Senhor venha derramar unção sobre a minha vida agora, Pai. Chegou o momento, Pai. Chegou o momento que o Senhor esperava, o meu retorno, Senhor. Chegou o momento que o meu coração também ansiava, Pai. Então me usa, Senhor, na palavra, dando capacidade de discernimento da palavra, Pai, para que venha, Senhor, falar em cada coração, primeiramente ao meu, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. É uma palavra bem conhecida. Creio que a maioria, ou todos, já conhece essa palavra, que se trata sobre a filha de um homem. E a Bíblia relata que esse homem, ele era um homem de alto escalão. Eu dei uma leve pesquisada sobre Jairo. A Bíblia relata que Jairo era líder da sinagoga. Dando uma pesquisada mais a fundo, o que é um líder de sinagoga? Jairo, ele era um homem que ocupava um alto lugar de liderança naquela época, dentro de uma comunidade judaica. Ele era mais do que administradores, ele era como líderes espirituais, o mestre de Torá, algo da época. Mas esse homem, mesmo com todo esse poder aquisitivo, mesmo com todo esse poder de voz, esse poder de fala, esse espaço que ele tinha, porque um homem da estatura financeira, da estatura de palavra de Jairo, ele era um homem rico financeiramente, ele era um homem que, acredito eu, que quando ele passava, ele era um homem que recebia também referência. Porém, aquele homem estava passando por uma situação que muitos de nós passamos também, que é alguém da nossa família ficar doente, um filho, uma filha, um ente querido, e esse homem estava passando por isso. Porém, eu vou dar um toque aqui, um pouco à frente, na parte Glória a Deus, aleluia, dessa mulher do fluxo de sangue, onde relata que ela tinha gastado todos os seus bens com a cura, com a tentativa da cura. E eu acredito que não foi diferente com Jairo. Eu acredito que Jairo também gastou ali com a tua filha, tentando buscar remédios, tentando buscar uma cura. No nosso mundo de hoje, a gente iria lá no postinho, tentaria, não deu certo, tentando um particular, não deu certo, mas não deu jeito. Então, Jairo foi atrás de um homem chamado Jesus, que é o mesmo homem que nós hoje estamos aqui atrás dele, que eu e você está aqui. Eu acredito que você não veio aqui hoje apenas ver o pregador Gabriel, até porque eu acredito que ninguém nem sabia que seria eu, nem eu sabia. Foi uma surpresa hoje lá também. Então eu acredito que vocês não estão aqui para ver um pregador pregar, vocês não estão aqui em busca de talento, porque aqui nós somos adoradores, embora a gente faça o nosso melhor, mas nós somos adoradores do Senhor. Eu acredito que você veio aqui, primeiramente, apresentar o seu culto racional a Deus. Segundamente, buscar a face do Senhor, buscar a presença dele. E também receber os seus milagres. Porque não é errado vir buscar um milagre. Eu vejo algumas pessoas falando, não, você não pode ir para a igreja pedir, que a igreja tem que só apresentar seu culto. Não, a casa do Senhor é o hospital do Senhor. O que você vai fazer no hospital se não for buscar a presença do Senhor? Buscar uma cura. A igreja do Senhor é um hospital. Então a gente vem buscar uma cura, a gente vem buscar um renovo, a gente vem buscar a presença, a gente vem se revestir da presença dele. Glória a Deus. A Bíblia relata que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo, vendo-se, prostrou aos pés de Jesus. Jairo, como eu já havia dito, um homem de alto escalão, príncipe da sinagoga, não sei o que de Torá, o cara tinha nome na época. Eu acredito que era vestes das mais caras, da seda mais pura. Mas Jairo se prostrou aos pés de alguém que acredito que não estava usando as melhores roupas. Jairo não se prostrou aos pés de um homem multimilionário, não. Jairo se prostrou aos pés de um homem com uma profissão tão simples como carpinteiro. Jairo se prostrou aos pés dele e rogou. Tem uma diferença aí em rogar, tem uma diferença em pedir. Pedir, às vezes não é uma coisa que você está tão necessitado, você só quer aquilo. Mas Jairo rogou. O relata que Jairo rogava e muito,
dizendo: minha filha está moribundo, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A filha de Jairo estava entre a vida e a morte quando ele saiu ao encontro de Jesus. A Bíblia aqui não relata quanto tempo Jairo levou da sua casa até encontrar Jesus, mas quando ele saiu de lá, sua filha estava entre a vida e a morte, e Jairo não via mais solução. Será quantos de vocês que saíram da sua casa hoje deixaram um parente em casa, passando uma dificuldade? Quem sabe um primo, quem sabe uma tia, quem sabe a própria mãe, quem sabe um filho, quem sabe alguém da sua parentela ficou lá, moribundo, doente, espiritualmente ou fisicamente. Mas você não, você veio. Você veio, você está aqui. Você veio buscar uma palavra do Senhor hoje, você veio buscar uma renúncia, você veio buscar uma bênção do Senhor para essa pessoa. Ou muitas das vezes você está aqui doente, seja fisicamente ou seja espiritualmente, você se sente fraco. Você fala: hoje eu vou sair da minha casa e eu vou receber uma palavra do Senhor. Porque quem está aqui hoje, eu não acredito que veio para sentar aqui e ver um pregador falar um monte. Não. Você veio aqui para ouvir Deus falar. Quem está aqui em cima é apenas um instrumento. Eu costumo pensar que o pregador que está aqui em cima, ele é apenas, como eu posso dizer em dados técnicos, um transmissor. Deus é o sinal. O sinal vem do céu e quem está aqui só transmite aquilo que Deus está passando. É nisso que eu creio. Porque essa palavra que eu li, já faz quase uma semana atrás, inclusive, não foi esse discernimento que eu tive, mas agora eu estou tendo outro, porque eu acredito, tenho convicção que é o Senhor que está revelando aqui nesta noite, porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que estão precisando ouvir o que está sendo dito aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Eu nem vou pedir para você dar glória, porque você sabe por que você está aqui hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia relata que Jairo, rogando ao Senhor, pedindo para o Senhor viesse a ir com ele até a tua casa, Jesus já foi interrompido. Interrompido por quê? Por um toque. Interrompido por um toque diferente. Pois a Bíblia também relata que havia uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher gastou todos os seus bens, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. Acredito que era uma mulher bem sucedida na vida, uma mulher que tinha muito dinheiro. Olha que interessante. Novamente, estamos falando de pessoas bem-sucedidas. Novamente, estamos entendendo nessa palavra que todo o dinheiro do mundo não é suficiente e é impossível de alcançar aquilo que só Deus pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Santo Deus. Deus, aleluia, Jesus. Aquela mulher já havia 12 anos que estava com aquele fluxo, com aquela hemorragia, e ela não pôde receber a cura. Porém, entra num contexto muito interessante, que tal, eu nunca vi ninguém pregando esse detalhe. Essa pessoa não está mencionada na Bíblia, mas essa pessoa existiu. A prova está bem aqui, graças a Deus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão. Ou seja, ouvindo falar de Jesus, ou seja, aquela mulher, ela não era uma mulher que cresceu como eu, que cresci no berço evangélico, com a minha mãe pregando, puxando a minha orelha para mim ir para a igreja, toma banho logo, vamos para a igreja. Não. Essa mulher, ela não conhecia ao Senhor até uma certa parte da vida dela. Porém, a Bíblia relata bem claro que ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres. Então, ela foi ter com o mestre, porque ela já havia gastado todos os seus bens com médicos, com todos os curandeiros da época, não sei o nome que eles davam na época, mas nenhum pôde curar o seu problema. Muitas das vezes nós estamos gastando a nossa energia, nós estamos gastando o nosso tempo com coisas que não vai edificar, com coisas que não vão trazer a cura para a nossa vida. Mas só tem um que pode trazer a cura, que pode trazer aquilo que nós precisamos, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Muitas das vezes a gente sempre, eu vou primeiro, eu vou fazer primeiro, eu vou tentar primeiro, e fica naquilo, e tenta uma coisa, e tenta outra, e aquilo não dá certo, e aí você chama um amigo, me ajuda aqui, você chama um tio, você chama uma tia, e nada de encontrar uma solução. Quando você esgota todas as suas opções, aí você dobra o seu joelhinho, Deus, o Senhor pode me dar isso, Senhor, não está dando certo. Por que será que não está dando certo? Será se não é porque você não pediu a direção do Senhor? Será se é porque você primeiramente não colocou nas mãos dele e aí você foi fazer a sua parte? Uma coisa que eu aprendi é que
Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa Glória a parte. Deus. Glória a Deus. Mas o primeiro passo que eu sempre dou antes de tomar qualquer decisão é falar: Deus, esteja na direção disso que eu vou fazer. O Senhor é comigo? Eu posso fazer isso? É da sua vontade? Enquanto o Senhor não responde, ou muitas vezes ele responde, na minha vida, a maioria das vezes eu sempre responde, mas enquanto ele não responde, eu vou atrás daquilo, mas eu já estou orando, eu já estou colocando nas mãos de Deus. Melhor do que você tentar fazer algo por conta própria, gastar todo o teu tempo, toda a tua energia e deixar Deus por último. Sendo que Deus, ele tem que ser o primeiro em tudo na Glória a sua Deus, vida. é verdade, Senhor. Eu já vi alguns exemplos de pessoas falando que quando você está sentindo alguma coisa, que você primeiro tem que correr para o hospital. É certo. Muitas das vezes você está sentindo algo estranho no teu corpo, devemos procurar os médicos. Afinal, os médicos, foi Deus que deu essa capacidade. Deus deu a inteligência, o dom da ciência e de tudo. Então devemos procurar sim. Mas já pensou em primeiramente colocar nas mãos de Deus e ali você vai? Glória a Deus. Muitas das vezes a gente recebe cura sem nem precisar ir. Deus, ele cura, ele faz a obra naquilo que o homem não pode fazer, ou no caso, mesmo que o homem pode, em algum momento em que o nome dele vai ser adorado de alguma forma. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Chegando essa mulher com muito medo, porque uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher com hemorragia, na época, era considerada uma pessoa imunda. Hoje em dia, o máximo que teve de distanciamento entre o ser humano foi quando a gente teve aquela Covid. E aí, todo mundo em quarentena, ninguém podia sair, mesmo assim eu não saí, mas na época era muito pior. Uma única pessoa com uma enfermidade, nesse nível, com uma lepra ou com uma hemorragia, era separada, não podia ficar perto, não podia ficar junto. Era uma pessoa imunda. O que será que ela tem? Ela ficava afastada. Então por isso a Bíblia relata que aquela mulher, ela veio com muito medo. Ela ouviu falar de Jesus. E eu venho chamar a tua atenção para uma coisa. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus por alguém. E eu te pergunto nesta noite, para todos vocês, quem aqui nunca conheceu uma mulher do fluxo de sangue na sua vida? Alguém passando por uma situação deplorável, de uma enfermidade, sendo usada pelo inimigo, sofrendo num leito, uma depressão. Quem nunca conheceu uma mulher do fluxo de sangue? Mas será se você foi de quem ela ouviu falar de Deus? Será se você, em algum momento da sua vida, já foi uma daquelas pessoas que apresentou Jesus a essa pessoa? Vamos na igreja comigo? Posso fazer uma oração por você? Mas ele não gosta de crente. Fala de Deus assim mesmo. Respeite, mas fale do Senhor. Se a pessoa não quiser, você dobra seu joelho e apresenta ela a Deus. Sabe por quê? Porque você falando e você orando, primeiramente, a sementinha foi plantada. Segundamente, você fez a sua parte orando com o Senhor. O resto, Deus já está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher do fluxo de sangue, jamais, eu afirmo, essa mulher jamais teria recebido essa cura se ela não tivesse ouvido falar de Jesus. Mas como é que você pode falar isso, uma coisa dessa? Jesus não era capaz de alcançar ela? Jesus era. Só que muitas das vezes, tem coisas na nossa vida que a gente só recebe se a gente ir atrás do Senhor. Deus sabe que você precisa, mas Ele só está esperando você pedir. Você acha que um pai, ele muitas das vezes não sabe o que o filho precisa, não sabe o que o filho quer? Muitas das vezes o filho não quer um carrinho de controle remoto, o pai sabe o que ele quer, porque o pai vê o olho do filho brilhar quando ele vê. Só que o pai espera o filho pedir. O pai quer ver, porque o pai, ele sente um sentimento de amor quando o filho pede, ele se sente pai. E com Deus não é diferente. Muitas das vezes Deus, ele só espera a gente pedir. Então eu afirmo que aquela mulher, ela não receberia essa cura se ela não tivesse ido atrás. Só que ela só foi atrás porque ela ouviu falar de Jesus. Por isso eu entrei no contexto. E será se você não está deixando uma mulher ficar 12 anos no fluxo também? Um fluxo de lutas, um fluxo de necessidade, um fluxo espiritual, e você, porventura, não chegou a ela e falou: esse é Jesus, vamos lá no culto, vamos lá fazer uma visita. Isso é para mim também, igreja, não estou aqui me vangloriando não. Isso é para mim, primeiramente Deus fala comigo, ninguém está aqui em cima, então é porrete para mim também. Glórias a Deus. Então eu peço para vocês, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você tem alguém na sua vida. Você também tem uma mulher de fluxo de sangue na sua vida. Entenda o contexto espiritual. Eu entendo que você também tem alguém na sua família, na parentela, um amigo, que está precisando de uma mudança na sua vida, na vida dele, precisando de uma cura. E você talvez chamou ele para tudo, menos para o culto. Você chamou ele para várias coisas, para uma festa de aniversário, você chamou ele para um churrasco, até para dormir na tua casa e para conversar.
mas não pensou em momento algum que aquela alma estava num fluxo de sangue, estava passando por uma dificuldade. E você falou de tudo, até deu conselho muitas vezes para ele, mas você não fez a melhor parte, que é apresentar Jesus para essa alma. Glória a Deus. A Bíblia relata que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, chegou por detrás dele, rompeu a multidão, pois, como eu havia dito, era uma mulher excluída da sociedade, era num canto à parte. Então, se ela entrasse no meio de uma multidão, eu acredito que eles tirariam ela. Não, você não vai se chegar perto dessa multidão, você é uma mulher imunda, uma mulher impura. Não. Então essa mulher, acredito eu, que se tampou e rompeu a multidão, chegou por detrás de Jesus. E a Bíblia relata que ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela disse com ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei sarada. Glória a Deus. Mas como que essa mulher sabia que se ela somente tocasse, ela seria sarada? Porque ela viu os milagres? Não. Porque essa mulher, antes de ouvir os milagres, ela ouviu falar de Jesus. Então esse é o nosso papel importante nessa noite. Semear o Evangelho, falar de Jesus, resgatar aquela alma que está necessitada. Então aquela mulher chegou por detrás de Jesus, só tocou na hora das vestes de Jesus, abaixada no meio da multidão, ele tomando esparrão ali, pisão, mas ela tocou. A Bíblia relata que na mesma hora, não foi algo de dias, não foi algo que demorou, foi na mesma hora que aquela hemorragia se cessou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus com seus discípulos, imaginando o contexto na minha mente, ainda entretido com Jairo ali, pedindo: Deus, minha filha está doente, vai lá. Ele olha para um lado, olha para o outro. Quem me tocou? Essa é uma parte muito interessante da palavra do Senhor. Quem me tocou? Porque uma multidão apertava ele. Então os discípulos do Senhor que estavam ao seu lado perguntaram: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Na nossa linguagem de hoje, essa multidão está te empurrando e você pergunta: quem te tocou? Todo mundo te tocou, Senhor. Você está cercado aqui, então todo mundo te tocou. Jesus não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia relata que foi um toque diferente. Glória a Deus. Jesus disse isso em alto bom som. Foi um toque diferente. Bem sei eu que foi um toque diferente. Porque bem sei que de mim saiu virtude. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você sabe por que saiu virtude do Senhor? Você acha que se aquela mulher simplesmente tocasse na orla dele, ela seria curada? Deus, ele tem esse poder. Deus podia fazer isso. Mas virtude saiu do Senhor porque aquela mulher usou fé. Ela falou com ela mesma: se eu tão somente tocar, serei curada. Glória a Ela Deus, foi convicção. E essa convicção que ela teve não foi porque ela viu os milagres, porque ela tão somente ouviu falar. glória a Deus. E a gente que estamos aqui nesta noite, já vimos milagres. E muitas das vezes a gente ainda insiste em duvidar. Isso é algo para mim, igreja. Eu já vi pessoas de cadeira de roda levantar e andar. Estava com uma bacia quebrada, desenganado, que nunca mais andaria, ou no mínimo, ficaria numa cadeira de roda e só conseguiria ficar em pé. Eu vi esse homem levantar lá do fundo da igreja e andar à volta dessa igreja. E mesmo assim, muitas das vezes a luta aperta e a gente, será, mas se eu não receber? Mas já pensou em usar mais sua fé? Em tocar, tendo certeza, se tão somente eu tocar, no nosso caso, espiritualmente falando, se tão somente eu buscar, o Senhor fará na minha vida? Glória a Glórias a Deus. Esse toque foi diferente porque ela teve fé. Ela recebeu essa cura, saiu de Deus a virtude porque ela tocou com fé. Ela tocou acreditando. E na mesma hora essa mulher foi sarada. E ela viu que não tinha como mais se esconder diante da multidão. Ela levantou, se apresentou e falou: Mestre, fui eu que toquei nas suas vestes e fui curada. E a Bíblia relata, confirmando aquela parte que eu falei, que era uma mulher excluída, que não podia estar indo na sociedade, que era uma mulher que ela se levantou, temendo e tremendo. Uma mulher tremendo e temendo, que é uma mulher com medo, era só um objetivo. Tanto que ela foi escondida, tocar na alma do vestido do Senhor e ficou rachada. Então, ela abriu as barreiras do que estava prendendo ela, que era o medo, que era a multidão. Muitas das vezes temos multidões sobre a nossa vida, tentando nos aprisionar, tentando nos condenar, porque é isso que o mundo faz com a gente. Ele tenta nos condenar, ele tenta nos parar.
Ele tenta parar a obra que o Senhor tem na nossa vida. Mas se você tiver fé e fizer como essa mulher, que entrou no meio da multidão, se prostrou aos pés do Senhor e crendo, tocou na orla das suas vestes, você também vai receber a virtude do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tenho convicção disso, igreja. Eu tenho convicção disso. Porque o mesmo Deus que fazia esses milagres antes, também faz agora. A Bíblia relata, glórias a Deus, que essa mulher, após tocar, após falar com o Senhor, Jesus falou para ela: não temas, crê somente, a tua fé salvou, a tua fé te curou. Vai em paz e se sarada. Ou seja, aquela mulher recebeu a cura por um gesto de fé. Mas outro detalhe que me chama a atenção, que eu falei bem no começo, é que se essa mulher tivesse procurado ao Senhor há 12 anos atrás, será que ela não teria recebido a cura também? Mas ela escolheu confiar no dinheiro, ela escolheu confiar nos médicos. E um outro detalhe que não podemos esquecer também, que ela não tinha ouvido falar de Jesus. Só que Jesus já estava operando. E aí o que aconteceu? Alguém foi, falou de Jesus. Glória a Deus. Ela creu, mesmo sem ver, porque a fé não é você ver para você crer, é você acreditar sem ver, e aí sim você vai receber. E aí recebeu o seu milagre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia relata que, estando ainda ele falando, chegou uns da casa de Jairo e falaram: não enfades mais o mestre, não incomodes mais o mestre. Ou passando para a nossa era, para de incomodar Deus, tua filha já morreu. Uma insensibilidade gigantesca. Não era como hoje, que temos esse carinho: não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Ou seja, quando Jairo saiu da casa dele, lá no começo, voltando ali no tempo, ela estava entre a vida e a morte. Jairo não sabia, mas quando ele saiu, a sua filha faleceu, enquanto ele saiu para buscar. Porém, Jesus foi ter. Deus falou: não, ela não está morta, mas dorme. Crê somente. Então eles riram de Jesus. Pois sim, Jesus foi até a casa de Jairo. Será que você já chamou Jesus para ir na tua casa hoje? Glória a Deus. Será que você já chamou Jesus para tomar conta da sua situação, do teu problema? Você já apresentou o teu problema para ele? Você já chamou Jesus? Jesus, vem até a minha casa, pois estou morrendo. Jesus, vem até a minha casa e traga libertação aos meus entes queridos. Jesus, vem até a minha casa e cura minha mãe, cura meu irmão, cura meu amigo que está naquela vida. Será que você convidou Jesus até a tua casa para fazer a obra, para fazer a ressurreição da tua vida? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus chegando na casa de Jairo, viram aquelas pessoas chorando, pranteando. Eu imagino como Jairo deve ter chegado na tua casa depois de receber uma notícia, ao lado do mestre, mas ainda com aquele aperto, vendo a sua família chorar, vendo a tua filha morta em cima de uma cama. E Jairo simplesmente acreditar que Deus poderia, porque olha a diferença. Jairo viu a tua filha morta, ele não viu o milagre que está acontecendo na vida dele. Talvez Jairo nem viu os milagres que estavam acontecendo naquela multidão quando ele chegou. Ele chegou tão desesperado por cura pela tua filha que ele nem viu isso. Então, como acreditar que Jesus poderia ressuscitar uma criança de 12 anos que estava morta? A tua própria filha, o sangue do teu sangue. Como acreditar que Jesus poderia trazê-la de volta? Deus, tenha bom ânimo. Ela não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Vendo que ela estava morta. Então aqueles povos riram da cara de Jesus. Porém, eu vou te falar uma coisa. Muitas das vezes, nós falamos de sonhos para algumas pessoas que confiamos e que muitas das vezes não deveríamos confiar. E também rir na nossa cara. Muitas das vezes não na nossa cara, mas por trás. Eu sou um caso à parte disso, que também sou um caso que passa por isso. Pessoas que desacreditaram, que lançaram maldições, não vai dar certo, que riram. Só que eu tenho algo para falar. Olha o que aconteceu. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jesus pediu para que entrasse somente Pedro, Tiago e João, seus discípulos, o pai e a mãe da menina. Quem riu, para fora. Não é digno de ver o milagre acontecendo, mas vai ver o milagre na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que duvidam dos planos e projetos
do Senhor na sua vida, dos teus próprios sonhos que Deus sonhou para você, que riram, que duvidaram, eles não verão o milagre acontecendo, mas eles verão o milagre feito. Porque foi isso que aconteceu aqui. Jesus pediu para que ele saísse, entrasse o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago, os discípulos. Ele entrou, pegou na mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, levante e ande. Glória a Deus. Não é só levantar, é andar também. Não é só levantar, é provar que está viva. É levantar e andar. Glória a Deus. E aquela menina levantou, começou a andar pela casa. Jesus disse: dê a ela de comer. Não digam a eles o que sucedeu aqui. Por quê? Porque duvidaram dos sonhos, porque duvidaram dos projetos, porque desacreditaram no Senhor. E outro detalhe muito crucial, que talvez ninguém não pensou nisso, que é: será se não eram os mesmos que estavam com Jesus? Será se não eram os mesmos que estavam vendo os milagres, que tinham acabado de ver uma viúva, uma mulher do fluxo de sangue ser curada? Agora estava duvidando. Talvez porque a enfermidade da mulher do fluxo de sangue, ela ainda estaria viva, então pode ser uma coincidência, mas ela ainda está morta. Essa eu quero ver. Por ter duvidado, eles não viram o que Deus fez, mas eles viram feito. Porque, com certeza absoluta, Jesus precisou sair daquela casa, os discípulos precisaram sair daquela casa, e aquelas pessoas, com certeza absoluta, que não teriam ido embora. A menina está morta, eu tenho certeza, porque o inimigo ele é assim. Ele não só duvida, ele quer pagar para ver. Ele quer ver, para quando ele achar que não deu certo, ele aí, ó, olha como você é fraco. Eu falei que você deve conseguir, você é um fracassado. Não somos igreja. Porque maior é o que está com nós. Creio que eles viram a porta se abriu, eles viram aquela menina. Eu tenho certeza que eles perguntaram: o que aconteceu? A menina não estava morta, a gente riu. O milagre foi feito. Eles não precisavam de um tapa na cara, eles mesmos receberam. O Senhor não precisou falar. O Senhor não precisou falar: vocês não são dignos, vocês duvidaram. Deus não precisou falar isso. Jesus só Talita cumi, menina, levanta e anda. Saindo todo mundo, eu acredito que eles viram a menina alegre, comendo, e se maravilharam com o milagre que o Senhor fez. Glória a Deus. Graças a Deus. Então eu peço para você nessa noite, coloque primeiramente Deus em frente de suas lutas, seus projetos, seus sonhos. Eu quero ser um doutor, eu quero ser um engenheiro, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade. Óbvio. Mas já pensou em colocar Deus em primeiro lugar? Deus, é isso que o Senhor quer? Ou no mínimo, Deus, é isso que eu quero. O Senhor está de acordo para que esse meu sonho também esteja ao lado, indo em direção onde o Senhor veio me colocar, onde o Senhor esteja apoiando. Se Deus falou com você, digite amém nos comentários.